Empresário, escritor e fundador de uma sociedade de formação clássica e pai. Fui fruto dessa geração, dessa sociedade baseada principalmente no materialismo, ou seja, a ideia de que só existe aquilo que é material. Quais são as consequências disso? Se você só acredita naquilo que é material, qual vai ser a sua finalidade última da vida? Gabriel Kanner luta pela restauração dos valores do Brasil usando filosofia. Eu quero ser feliz. Tudo bem, mas elas pensam que existem 1 milhão de caminhos diferentes e cada um vai chegar na felicidade de uma forma totalmente aleatória, por caminhos completamente diferentes. Formando líderes comprometidos que sabem que valores estão em busca da verdade. Por exemplo, você fala, eu quero aproveitar a vida, né? O que é aproveitar a vida? Sair pra festa, beber, usar... A vida de quantas pessoas foram destruídas com base nisso? E no All-In de hoje, você vai entender como esses conceitos mudam o seu jogo. Ele diz, todas as famílias felizes se parecem, mas cada família infeliz... E no All-In de hoje eu tenho um convidado super especial que vai trazer um tema super relevante. Eu já queria abordar esse tema, que é filosofia e pensamento crítico. Mas eu não vou falar nada, porque quem vai se apresentar é ele. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, Mariana. Uma alegria estar aqui no All-In. Eu queria muito começar te perguntando, porque hoje tu tem uma trajetória incrível. Eu admiro a tua família, a forma como vocês constroem a mensagem que vocês têm, a missão do EBV e tudo. Mas eu sei que antes tu teve um outro estilo de vida. Carnaval, Salvador, festas, que tu mudou, eu diria que da água pro vinho. Como é que foi essa mudança da cabeça de Gabriel de antes pra agora? Bom, Mariana, acho que eu fui fruto dessa geração, dessa sociedade baseada principalmente no materialismo, ou seja, a ideia de que só existe aquilo que é material e quais são as consequências disso. Se você só acredita naquilo que é material, qual vai ser a sua finalidade última da vida? Vai ser adquirir bens materiais, né? Então, tudo que é feito de matéria e eu puder trazer para minha vida, é isso que vai me trazer a felicidade. Então, eu achava que eu precisava ganhar dinheiro. Óbvio que dinheiro é importante, não estou dizendo que não é, mas não é a única coisa que existe na vida. E também uma sociedade muito relativista. O que é o relativismo? É a ideia de que não existem verdades universais, né? Por exemplo, não existem fatos concretos que a gente pode definir em relação à realidade. Então, cada um tem a sua própria verdade, a verdade é relativa. Qual que é o problema desse tipo de pensamento? Que se você parte dessa premissa, você não vai ter pilares sólidos nos quais basear a sua vida. As pessoas pensam assim hoje em dia, né? Eu quero ser feliz. Tudo bem, mas elas pensam que existem 1 milhão de caminhos diferentes e cada um vai chegar na felicidade, né, de uma forma totalmente aleatória, por caminhos completamente diferentes. Mas isso é falso. Claro que existem particularidades da vida de cada um, mas existem coisas que são reais e são verdadeiras para todas as pessoas. Existem decisões que você vai fazer, que você vai tomar na sua vida, que vão melhorar a sua vida, que vão te aproximar da felicidade, e tem decisões que vão te afastar da felicidade, vão destruir a sua vida. Por exemplo, você fala, eu quero aproveitar a vida, né? O que é aproveitar a vida? Sair pra festa, beber, usar droga. A vida de quantas pessoas foram destruídas com base nisso, né? Alcoolismo, vício em drogas, uma vida sexual completamente desregrada. Então, essas não são boas escolhas. Então, a felicidade não é um caminho aleatório, né? Tem uma frase do Tolstói, que eu gosto muito, que é a primeira frase de Ana Karenina. Ele abre o livro falando isso. Ele diz, todas as famílias felizes se parecem, mas cada família infeliz é infeliz à sua própria maneira. O que ele está dizendo? Que existe uma similaridade entre as famílias felizes, né? Que é justamente esse caminho da felicidade. Tem valores em comum, tem uma harmonia, né? Tem uma base muito sólida. Agora, quando você olha as histórias infelizes, aí sim existem 1 milhão de possibilidades diferentes, né? Como as pessoas destruíram as próprias vidas. Mas, de fato, existe esse caminho. Então, o relativismo é isso. Você fala, não, cada um tem a sua própria verdade. Quando as pessoas falam isso, normalmente o que elas querem dizer é que cada pessoa interage com a realidade de uma forma diferente. Uhum. Então, cada pessoa tem suas dores, suas angústias, seus sofrimentos, suas alegrias. Isso é natural, porque, né, a vida de cada um de nós é particular. Mas isso não quer dizer que existe uma verdade da realidade do universo que foi feita especificamente para você. Seria muita pretensão querer que fosse assim, né? A gente não é tão especial assim. Então, eu cresci muito com esse pensamento, a ideia de que não existe um caminho para a felicidade, né? Então, eu posso
tudo isso é relativo. E uma cultura muito hedonista, né? O que é o hedonismo? É a busca do conforto e prazer e a crença de que isso vai trazer a felicidade. Então, quanto mais prazer eu tiver na minha vida, mais feliz eu vou ser. Isso vem muito de Freud, né? Freud vai começar a trazer muito isso no início do século passado, essa ênfase muito grande no prazer, e aí ele vai dar uma ênfase maior ainda no prazer sexual. Mas eu cresci imerso nessa cultura, né? Eu cresci nos anos 90, então o que a gente assistia nos anos 90 na TV no domingo, né? O programa tradicional da família brasileira mais famoso era a Banheira do Gugu, né? Então tinha várias mulheres lá de biquíni lutando com um homem na água, para pegar o sabão. Tinha... sei lá, El Chan, né? A morena do Chan, a loira do Chan, descendo na boquinha da garrafa. Gente. E é óbvio, a gente via essas coisas como criança e não percebia maldade nenhuma, né? Porque era cultura e os nossos pais, acho que a geração dos nossos pais também não estava olhando para isso, né? Eu não consigo conceber hoje eu achar normal meu filho olhando pra loira do Tchan descendo na boquinha da garrafa. Falando, não, filho, ó, que bacana o que tá passando na TV. Mas acho que eu tô com 35 anos hoje, acho que quem cresceu na década de 90, isso era muito normal. E a gente não via maldade, mas isso foi formando o imaginário de toda uma geração, no sentido de que o sexo é algo totalmente banal, totalmente trivial, que não precisa necessariamente fazer parte de um relacionamento estável, conjugal, né? Porque isso gera uma distorção muito grande na cabeça das pessoas, porque o sexo é algo maravilhoso, é o que gera a vida humana, dentro do contexto correto, dentro de um relacionamento conjugal, onde as pessoas têm uma promessa eterna, né? Um com o outro. Por quê? Porque você tem que assumir a responsabilidade do ato. A hora que você descasa isso da consequência do ato, que é uma vida humana, você fala, não, vai ser só pelo... Vamos tirar esse fator aqui que pode acontecer, que é uma vida humana. Vamos deixar só pelo prazer. Você tem uma sociedade completamente deturpada, completamente disfuncional e completamente depravada, que é o que a gente viu acontecer ao longo dos últimos anos, né? Com essa ênfase muito grande no hedonismo. Então, eu cresci dessa forma. Eu achava que... Eu não conhecia nenhuma outra forma de viver. Eu achava que a vida era isso. Eu precisava ganhar dinheiro e eu precisava aproveitar a vida. Aproveitar a vida era o que? Era sair pra festa, bebida, mulher, balada. Era isso. E o mais louco, Mariana, é que ninguém nunca me falou que isso não era... Assim, eu nunca escutei nenhuma crítica a esse estilo de vida. Nunca. Eu nunca tive essa conversa, né? De alguém falar, talvez... Pare com essa vida. Troca de vida. Isso não é bom. Pelo contrário. Sério? É claro. Porque a gente sempre fala que ambiente é fator decisor. Então, teu ambiente apoiava 100% o estilo de vida. 100%. Acho que todo mundo as pessoas que eu conheço que cresceram nessa geração não só apoiavam, mas esse é o normal, né? Enfatizavam. Se você saísse, né, para uma festa, para alguma coisa e não ficasse com nenhuma mulher, você era um fracassado. Essa era a cultura. Então muita gente cresceu assim e mentiram pra gente durante esse tempo todo. Graças a Deus, né, Deus foi muito generoso comigo, foi muito paciente. Eu consegui reencontrar um caminho. Eu conheci a Martina, minha esposa, a gente casou, mas enfim, eu casei com 31 anos. Super novo. Eu gostaria de ter casado mais novo. Mas eu fiquei muito tempo nessa vida, até encontrar minha mulher. Mas foi isso. Então basicamente eu cresci nesse ambiente, nunca vi nada de errado com isso. Eu sei que a vida corrida parece um caos. A minha também. E por isso, a Elemento Puro entrou com qualidade em suplementação, que é uma das coisas mais difíceis no mercado, e para facilitar momentos em que tudo parece um desespero. E se você procura uma marca confiável, assim como eu, para ter melhores resultados, use o código 20MARINASSAR pelo site e você pode acessar agora pelo QR Code que tem aqui na tela. Agora, bora voltar pro episódio. Mas
Sócrates fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a virtude é conhecimento, né? Não tem como você começar a desenvolver as virtudes se você não tiver conhecimento. Porque o primeiro passo é você saber que existe essa diferença, né? Então, Aristóteles faz essa distinção, né? Ele vai dizer que, diferente dos animais, os animais sempre agem por impulso, né? Então, o animal, um cachorro, por exemplo, ou ele vai ser atraído em relação às coisas, ou ele vai ficar com medo e sair correndo, né? Se for dar uma punição pro cachorro, ele vai ficar com medo. Se oferecer um petisco, um carinho, ele vai em direção àquilo. Então, ele está sempre agindo dessa forma, por impulso. Por que o ser humano é diferente? Porque o ser humano tem a razão, ou seja, a gente é capaz de tomar decisões. Por isso, o ser humano é capaz de hábitos. Nós temos hábitos. Isso é próprio do ser humano. Por que isso não é próprio do animal? Porque o animal age por impulso, né? Não faria sentido você falar assim, nossa, eu tô tão orgulhoso do meu cachorro, ele tá com ótimos hábitos recentemente. Né? Não faz sentido, porque não se aplica ao animal. Sim. Já o ser humano é capaz de hábitos. Os hábitos que aproximam o ser humano do bem são chamados por Aristóteles de virtudes. Os hábitos que afastam o ser humano do bem são chamados de vícios. Então, a vida de todos nós é uma eterna tensão entre Se fosse uma gangorra. essas duas ações, né? Esses dois tipos de hábitos. A gente fazendo esforço para adquirir virtude, que é aquilo que é difícil, que exige sacrifício, só que é aquilo que a gente sabe que é o nosso dever fazer, e aquilo que é o prazer imediato, o vício e tudo mais. Então, todos nós temos uma luta interna todos os dias, nesse sentido. Nossa, muito verdade. Mas acontece que se você não tiver conhecimento de quais são as virtudes, por exemplo, quais são as 4 virtudes cardeais, que são as principais, você nem... E o pior que pode acontecer é você confundir o vício com a virtude. Você, assim, tá repleto de vícios na sua vida e você achar que isso é algo bom para você. Quando você tem consciência que são vícios e que isso não é algo bom, esse é o primeiro passo, né, para você começar a conseguir limpar a sua vida, né, tirar esses hábitos que não são bons para você. Eu achei essa colocação perfeita e tu já deve ter lido 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Sim. Ou As Armas da Sedução. Ele Sim. escreveu esse livro e a história dele eu acho interessantíssima, mas ele conta que a vida é como se fosse um conjunto de pontos. Uhum. E isso que tu tá me falando vai muito de encontro, porque é como se a gente, agora com 35 anos, tu linkou todos os pontos para tomar as melhores decisões por já ter vivido essa grande parte. Então, quando tu fala assim, eu não acho errado porque foi a forma que eu vivi, talvez hoje, e provavelmente sim, o homem que tu é formado por esse conjunto de pontos que tu tem. E eu acho muito legal isso. E quando tu tocou no ponto de vícios e virtudes, em algum momento tu percebeu que a tua balança estava errada. Pra gente entender como que se percebe que essa balança tá errada e essa confusão de vícios e virtudes que tu acabou de colocar, e quais são? Digamos assim, putz, isso aqui é um vício que tu tá sendo tóxico e não tá se percebendo por causa do ambiente, e essas deveriam ser as virtudes que tu tá plantando para colher lá na frente. Perfeito. Para mim, foi muito o caminho do conhecimento mesmo, do estudo. Esse livro, eu não li ele inteiro, né? As 48 Leis do Poder. Eu li algumas passagens. Algumas passagens são bem... pesadas. Tipo, você tem que enganar engane as pessoas, né? Manipule as pessoas. Eu vou te contar a história desse livro já. Pra te entender É porque ele chega a ser maquiavélico, esse livro. Sim, eu fiquei com essa impressão. Exato. Tu fica até meio mal com as coisas, porque ele traz isso, mas eu vou te dar esse contraponto que tu pode opinar. Uhum. Eu falo que é meio que um livro de cabeceira, tipo, qual é a personalidade que tu vai dominar hoje? Mas a história dele é que ele passou 40 anos quase da vida dele viajando o mundo, porque ele queria ser escritor, e ele achava que ele tinha que coletar experiências pelo mundo de grandes escritores. Então ele passou por Hollywood, por vários lugares grandes, convivendo com artistas. Uhum. E aí quando ele chegou, acho que estava na Inglaterra, dentro de uma livraria de esquina, assim, ele começou a contar as histórias que ele foi passando durante a vida, e por isso a ligação dos pontos. E um cara ofereceu, eu quero escrever um livro, assim, 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 e eu quero que você escreva. Topa? Então ele pagou parte do projeto para ele escrever o livro, e ele resolveu escrever maquiavélicas que ele via em padrões das pessoas, para construir a ideia das 48 Leis do Poder. Então, quando tu pega isso, tu entende de onde vem o conceito. Só que esse livro é meio maquiavélico mesmo, né? Porque tu olha, mas não é necessariamente que ele estava defendendo não necessariamente que ele estava defendendo. Ele tá pegou dizendo que é o que as pessoas usam para construir poder hoje, socialmente falando. Perfeito. Então, quando eu te der o contexto agora, tu pode ler o livro de novo com um olhar melhor sobre o autor. Perfeito. A impressão que eu tive é que
De fato, assim, eu acho que Pesa, né? um psicopata pode usar essas leis para... Um psicopata pode acabar com a sociedade usando essas... Pode, exatamente. Perfeito. Engenharia social. Mas o contraponto que eu faria é que quando a gente olha para história, tiveram vários grandes homens, grandes líderes, santos inclusive, que tiveram poder. Porque a questão sobre o poder, esse ponto é interessante. O poder, às vezes a gente tem medo de falar sobre ele, né? Exato. Porque a gente fala, isso é algo ruim, o poder corrompe as pessoas e tudo mais. E tem um autor muito interessante chamado Bertrand de Jouvenel, que é um francês, e ele diz o seguinte: o poder é simplesmente um fato da realidade. Ele vai existir, quer a gente queira ou não. E, de fato, ele foi usado para o mal diversas vezes ao longo da história, mas ele também foi usado para o bem diversas vezes ao longo da história. E é melhor que o poder seja usado para o bem do que para o mal, por óbvio. Então, sem dúvida, eu acho que psicopatas podem mentir, podem manipular o que for para chegar ao poder e usurpar o poder pelo interesse próprio deles, que isso é o que Aristóteles chamaria de tirania, mas nós temos vários exemplos de líderes ao longo da história que tiveram poder e usaram esse poder para o bem. Tiveram esse poder e estavam dispostos a se sacrificar pelo seu povo, né? Isso é o que Aristóteles chama de monarquia. Então, se a gente pegar, por exemplo, Luís IX, da França, que foi o auge do homem que a Idade Média produziu, digamos assim. Era um homem extremamente culto, amado pelo seu povo, né? Andava nas ruas, ele tinha um carinho muito grande, principalmente pelas pessoas mais pobres. Um homem extremamente devoto. Eu não sei se já visitou Paris. Já. Visitou a Sainte-Chapelle? Não, foi muito rápido. Fui correr só. Tem uma capela lá que eu recomendo fortemente, né? Quem for a Paris, não deixe de visitar a Sainte-Chapelle. Você entra lá, é um dos lugares mais lindos que eu já entrei na minha vida. É uma capela gigantesca, cheia de vitrais. Foi construída por São Luís, da França, e é uma das maiores obras arquitetônicas da história da humanidade. É um tesouro, realmente, da humanidade. E ele é um santo, foi canonizado. São Luís, né? O nome São Luís do Maranhão, São Luís Hospital, vem de São Luís, Luís IX da França. Então eu diria que a gente tem vários exemplos de bons homens, boas mulheres, que usaram o poder pelo bem. Outro exemplo no Brasil é a Princesa Isabel, né? A Princesa Isabel é uma mulher incrível, é uma heroína da história do Brasil, uma mulher extremamente culta, respeitada no mundo todo, que foi derrubada, né, principalmente porque aboliu a escravidão no Brasil. Então eu diria que dá para ter poder sem manipular e mentir para todo mundo e usar esse poder pro bem e pelo bem do povo e da sociedade. Sim, eu concordo, assim. E aí, vindo até desse pensamento, porque eu acho muito legal o teu lugar de homem de fazer essa mudança de pensamento de vida, de trazer esses conceitos. Mas hoje a gente vê que a linha do bom senso mudou muito nas pessoas. Porque hoje o que pra ti é bom senso e hoje o caminho da razão e de que tu fala da felicidade pode ser um. E que para outras pessoas, como tu disse, pode ser outro, né? O que tu enxerga como princípios que tu falou, os cardeais, para a felicidade em si? Perfeito. Então, quando a gente fala sobre as 4 virtudes cardeais, todas as outras virtudes são os bons hábitos, né, que vão nos aproximar do bem, elas descendem, de certa forma, dessas 4 principais. Qual que é a primeira das virtudes cardeais? É a chamada temperança. O que é temperança? É você ser comedido nos prazeres do corpo. Então, é você ter autocontrole na comida, na bebida, no desejo sexual. Você fala muito sobre saúde, né? Sobre wellness. Então, você vai ver, os gregos falavam isso 2.400 anos atrás. É a temperança. Por que essa é a primeira das virtudes cardeais? Porque a primeira coisa que você precisa controlar na sua vida é o seu próprio corpo. Se você não domina o seu próprio corpo, que você coloca no seu corpo, como é que você vai dominar outras áreas da sua vida? Primeiro você coloca o que você ingere, né? O que você coloca no seu estômago, o que você bebe, você controla o seu impulso sexual. Porque se você não tiver controle sobre isso, você vai destruir a sua vida em pouquíssimo tempo, né? E aí você vai ter um monte de problema, casamento, adultério, enfim, por aí vai. Então essa a primeira coisa que você tem que liderar na sua vida é o seu próprio corpo. O que é a obesidade, por exemplo? É falta da primeira
das virtudes cardeais. Nossa, mas é tão difícil, eu vejo as Que é a pessoas... temperança. É tão desafiador porque é uma coisa que tu planta para longo prazo e que tu não tem um retorno imediato. Então, como é que tu mensura ou como é que tu mostra para alguém contra um prazer momentâneo que ela vai beber todas hoje numa festa? Como é que tu consegue trazer essa balança positiva? E aí eu deixo esse questionamento para ti, porque eu falo disso até hoje. Porque quando tu nasce num contexto... E eu fui plantando meu ambiente e eliminando gente tóxica para fazer cada vez mais meu ambiente ser bom, porque eu vi o quanto isso muda na vida. Estilo de pensamento, tu nunca tinham te falado que era errado fazer o que tu fazia. Então, até o momento era certo. Sim. Então, quando eu percebi que o meu ambiente era um fator decisor de tudo que eu queria na minha vida, eu fui eliminando sem dó. Falei, gente, desculpa, meu objetivo é esse, gosto muito de você, nada contra, mas para Mari, versão de agora, eu busco outras coisas. Como que tu traria esse senso de, cara, eu diria que finitude? Para alguém que tá buscando o primeiro pilar, temperança. Eu sei que esse episódio tá bom demais, mas a gente sabe que temas relevantes são construídos através de bons debates. Então aproveita que você tá curtindo esse episódio e deixa aqui embaixo quem você quer ver sentado aqui comigo, do outro lado da mesa. Aproveita para se inscrever no canal. Agora, bora voltar pro episódio. Difícil, né? É difícil. A pessoa é muito... Você pode mostrar o caminho, mas em última instância tem que partir da pessoa. Você não consegue entrar na pessoa e colocar na cabeça dela. Você pode falar, isso faz mal pra você. E às vezes vai demorar anos pra cair a ficha pra pessoa. Eu escutei essa semana de um amigo que é ex-gordo. E a gente falando de longevidade e tal, e eu falo que tu tocou num ponto muito legal, que é o primeiro estado de controle de si é o seu corpo e a sua mente. Eu falo, quem faz dieta e treino, gente, é impossível tu não jogar isso para outras áreas da tua vida. Porque automaticamente tu ganha mais resistência, tu começa a relevar onde é que tu vai se estressar, se aquilo vale a pena ou não. E aí ele falou, Mari, eu tenho esse lugar de fala para te falar o pensamento de um ex-gordo. Eu tinha 140 quilos, eu tô com 85, eu fiz tratamento e tal. E aí eu até choro, eu até me emociono, porque ele fala da mulher dele. E ele descobriu que a mulher dele tá com câncer, e um câncer raro. E ele falou, quando a gente é gordo, ou quando a gente tá fazendo atitudes tipo fumar, a gente acha que a gente vai morrer cedo. E eu só comecei a ter noção de finitude pra vida quando eu soube o tempo de vida da minha mulher e que eu tenho uma filha pra criar. Porque eu chegava pra beber todos os dias, e eu bebia 40 litros de boa. Eu ficava comendo hambúrguer de boa, porque pra mim, o corpo matéria... eu podia perder. Eu sabia que a minha mulher se cuidava, ia no crossfit, ia não sei o quê, e que ela estava ali para nossa filha. Então, a partir do momento que eu passei e passo com isso, com esse tratamento até hoje com ela, eu comecei a ter esse senso de finitude. E aí, eu resolvi mudar, e ele mudou, assim, 6 meses agora, ele já tá em outra vida, em outro contexto, e ele trouxe essa visão para mim que eu não tinha, porque eu nunca tive esse lugar de fala de alguém muito acima do peso. Sim. Aí eu falei, caraca. Aí eu fiquei pensando... será que para toda mudança de comportamento, tu acredita que tem que ter um impacto emocional forte? Eu acho que tem 2 caminhos. Acho que uma grande mudança ou vai ser por um trauma emocional muito forte, ou vai ser um caminho de busca muito intensa, né? De busca intelectual. Eu digo no meu caso, né? Exato. Eu não tive nenhum trauma bizarro muito grande. Mas eu comecei a sentir um vazio dentro de mim. Porque eu fui ateu a minha vida toda. E não, eu era ateu, assim, de carteirinha. Fui membro da ATEA, que é a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. Então, falava com veemência que Deus não existia, que eu assim, tenho... bastante arrependimento de algumas coisas que eu falava nessa época. E não foi... eu não tive um trauma que me fizesse mudar, mas foi uma curiosidade muito grande intelectual, e eu comecei a estudar, e quanto mais eu lia, quanto mais eu me aprofundava, mais eu via que eu estava errado. Então, eu vejo que tem esses 2 caminhos. Mas, sem dúvida, para muita gente vai ser algum trauma, algum peso emocional muito grande. Eu vejo isso também, mas ainda assim tem gente que não muda, né? Às vezes Deus te mostra o caminho e tu acaba não mudando. Eu tenho vários casos de pessoas que não mudam por causa do ambiente. E aí, nesse teu caminho que tu resolveu mudar e foi buscando autoconhecimento, tu foi tirando as pessoas do teu ambiente. Como que tu decidiu fazer essa mudança? Porque o teu, ele foi mais leve. Tu não teve impacto emocional forte. Como é que tu decidiu o que tu ia fazer com o ambiente que tu tava, que nunca disse que era
chato ou até te motivava a estar ali? Ajudou muito a Martina, porque a gente começou a namorar, noivou depois de 7 meses. Então, naturalmente, a gente já começou a caminhar para uma vida de casados, Casal. né? Casou a gente se conheceu em 2020, casou em 2021. Então, isso já muda muita coisa, né? Quando você casa, naturalmente você não consegue, você É não outra tem como você responsabilidade. viver em ambiente de solteiro. Mas assim, eu fui conhecendo muita gente nova, então pessoas que estão No mesmo caminho. no mesmo caminho, que estão buscando. É, mas eu mantenho praticamente todas as minhas amizades dessa época. O meu grupo de amigos mais próximo, graças a Deus, todo mundo foi passando por isso também. É uma questão de maturidade também, né? Você vai amadurecendo, o pessoal começou a casar, começou a ter filho. E aí quando você casa e tem filho, acho que é a principal mudança de chave que acontece na cabeça. Mas foi muito natural, né? Eu não tive que falar, não, eu vou cortar esses ambientes, vou cortar essas Diz. pessoas. Foi acontecendo de forma bem orgânica. E perfeito. Depois que a gente dominou temperança, então, qual seria o segundo pra gente Perfeito. falar? Então, a próxima virtude cardial é a capacidade da gente aguentar sofrimento para fazer o bem. Essa é a chamada virtude da fortaleza. O quanto de pancada que eu sou capaz de aguentar para fazer o bem no final. Muitas vezes isso é chamado de coragem, né? Então eu vou superar obstáculos, superar desafios para atingir um bem. Então a temperança, ela é uma virtude individual ainda. Então é nós com nós mesmos, né? Seria um Porque primeiro estágio. é, Entre nesse primeiro estágio, pra quem tá escutando a gente aqui. exatamente, Tá. exatamente. É o seu individualismo, né? É o seu corpo, você se controla, você desenvolve esse autocontrole. É interessante até porque Aristóteles fala uma coisa sobre a maturidade. Ele fala o que é o homem maduro, o que é a mulher madura. É a pessoa que tem autocontrole. E o que é o ser humano imaturo? É o ser humano que é escravo dos seus desejos imediatos. Uhum. Fato. Concordo. Parece óbvio depois Parece que você óbvio quando tu escuta, né? escuta, mas na maioria das vezes as pessoas Porque continuam. a maturidade é o quê? É você buscar aquilo que é prazeroso e fugir daquilo que é desconfortável ou doloroso. Meu filho mais velho tem 2 anos agora. Ele é um ser humano imaturo. Então ele vai sempre buscar aquilo que vai dar algum prazer para ele, seja comida, seja, sei lá, um carinho, e ele vai fugir daquilo que vai causar uma dor, né? Eu vou dar uma injeção nele. Não consigo explicar para ele, ó, filho, você vai sentir um incômodo aqui no braço, mas vai fazer bem para sua saúde. Isso é um ser humano imaturo, que vive fugindo da dor e buscando o prazer. E aí isso é muito comum nos jovens, e aí hoje tem muitos adultos infantilizados que vivem da mesma forma, fugindo da dor e buscando prazer, fugindo da dor e buscando prazer, que é como um animal vive. É literalmente como um Muito cachorro vive dessa forma. Ele foge daquilo, sei lá, ele vai ter uma punição, tá? Ele vai fugir daquilo e ele vai em direção àquilo que é prazeroso. Sim. E isso é um ser humano imaturo, né? Então, bom, temperança, depois coragem, a capacidade de aguentar sofrimento para fazer o bem. A paciência, por exemplo, faz parte da coragem, porque é você aguentar sofrimento, né, um incômodo ali porque você está avisando que um bem no final. Depois a gente vai falar sobre a prudência. Prudência é o quê? É você tomar a decisão certa na hora certa para atingir o bem esperado. Né? Você ser assertivo na tomada de decisão. Então, muitas vezes, quando a gente é mais jovem, a gente é muito afobado, né? Age por impulso, faz um monte de besteira. E à medida que a gente vai ganhando mais experiência, a gente vai ficando mais prudente na tomada de decisão, vai ficando mais assertivo. Né? A gente espera-se, pelo menos, que a gente acerte mais do que Sim, do que erre na nossa tomada de decisão. A prudência, muitas vezes, é chamada de sabedoria. Né? Que é uma virtude de fato que vem com a experiência. E aí, por último, a quarta virtude cardial é a justiça, que é você tratar todas as pessoas olhando para a hierarquia correta das coisas. Então, uma empresa, por exemplo, o que é você praticar justiça numa empresa? É você remunerar, né, recompensar as pessoas de acordo com o que elas entregam para a empresa. Não faria sentido você falar assim, não, agora eu vou, sei lá, todo mundo na empresa vai ganhar o
o mesmo salário, independente do que cada um entrega, né? Seria loucura. Isso não seria justiça, seria uma injustiça com quem entrega mais. Né? Então, justiça é você entender a hierarquia correta das coisas, dar a cada pessoa o que lhe é de direito e não subtrair de nenhuma pessoa que não deve ser subtraído. Então, essas são as 4 principais. Temperança, autocontrole nos prazeres do corpo, coragem, prudência e justiça. E olhando para uma pessoa que quer começar a sair desses vícios e entrar em virtudes, ela tinha que pensar como se ela estivesse subindo uma escada. Primeiro eu vou me trabalhar, depois eu vou trabalhar coragem, prudência e justiça. Esses seriam os caminhos? Ou ela consegue atingir isso de outras formas? Quais seriam, talvez, comportamentos? Sim. Além de conhecimento, de livros, porque assim, às vezes fica muito subjetivo para quem está ouvindo a gente. Putz, eu preciso estudar o quê? Qual o primeiro passo que eu preciso ter na minha vida para talvez começar a enxergar um novo caminho? Perfeito. Então, elas não são sequenciais, né? Não é que você adquire uma e depois vem a outra. Isso é um caminho para a vida toda, né? Não existe perfeição humana. A gente nunca vai ser perfeito, mas a gente tem que ter um ideal do que é a perfeição. O que seria a perfeição humana? Senão, a gente não sabe para onde a gente está caminhando, né? Eu até faço essa brincadeira com as pessoas. Falo, todo mundo que for no psicólogo, na primeira sessão com o psicólogo, a primeira pergunta que você deveria fazer é a seguinte: o que é ou quem é o ser humano perfeito? E aí, se o psicólogo responder eu não sei ou não existe, a segunda pergunta seria: bom, então você pretende me levar para onde? Muito bom. Mas se eu fosse te perguntar, o que é o ser humano perfeito para você? Eu responderia Jesus Cristo. E quando tu olha para esse caminho, quando tu vai fazer as tuas decisões, nesse meio do caminho ele vai ter dúvidas. Como que tu soluciona essas dúvidas desse meio do caminho? Porque muita gente aqui que está ouvindo a gente vai viver a sua vida no seu contexto. E vai surgir momentos em que ela vai ter dúvida da melhor decisão. Perfeito. Como que ela se responde? Perfeito. Bom, a vida particular de cada um vai depender, né? Vai ter. Então, por exemplo, a gente falou sobre a temperança, você ser comedido nos prazeres do corpo. Por que é importante entender o conceito? Porque senão você nem vai saber como aplicar a sua vida. Como cada um vai aplicar a temperança vai variar de diversas formas. Então, por exemplo, algo que eu fiz entrando no passado esse ano foi cortar açúcar. Durante 8 meses eu cortei açúcar. No começo eu falei assim, não, vou comer só de final de semana. Eu achei mais difícil falar, porque... E aí foi muito mais fácil. Depois que eu cortei, você não tem que tomar a decisão já está tomada. Então você nem cogita, né? Você fala, não, eu não vou... será que eu vou pedir sobremesa? Não, isso não é uma possibilidade. Então essa é uma forma de exercitar a temperança. Eu vou cortar álcool durante 1 mês, durante 2 meses, durante 40 dias. Essas são formas de exercer a temperança. Eu vou acordar exatamente no mesmo horário todos os dias. Né? Porque fazer compromissos com você e cumprir no final das contas, né? Exatamente. Porque assim, tem muitos desafios que a galera solta na internet. Ou até esses desafios em grupo e etc. Tu acredita que isso faz sentido pra gente começar a praticar disciplina pra vida? Sim, acredito que sim. Acredito que sim. Isso é ótimo. Você colocar, eu vou acordar no mesmo horário todo dia. Eu vou cortar doce, por exemplo. Eu vou cortar o açúcar do café. Né? Eu só tomava café com açúcar e depois muita gente fala isso, né? Que no começo é difícil, mas foi exatamente isso. Depois você acostuma sem, fica muito mais fácil. Então, isso são ótimas coisas. Outra coisa fundamental, exercício físico. Eu vou praticar exercício físico. Essa é uma ótima forma de desenvolver virtude, porque você precisa do compromisso, você precisa estar lá no horário, você precisa desenvolver coragem, muitas vezes, resiliência, prudência, porque prudência é você tomar a decisão certa na hora certa. Isso faz parte de cuidar da sua saúde, né? E uma virtude vai puxando a outra. Então, você começa a ser mais... você começa a ter uma alimentação melhor. Isso vai fazer você ser mais prudente em várias decisões. Então agora eu comecei a comer melhor e comecei a praticar exercício físico. Então, uma coisa vai puxando a outra, assim como um vício vai puxando o outro. É natural. E à medida que você vai limpando a sua vida, vai ficando mais fácil. Né? Porque os hábitos vão sendo incorporados na sua vida e vai ficando cada vez mais fácil. Então é isso. A gente vai desenvolvendo nesse sentido. Outra coisa que eu colocaria fundamental é o hábito da leitura. Eu vou ler 20 minutos todos os dias.
de bons livros, né? Não adianta ler porcaria também. Ai, gente, é muito bom. De bons livros também, porque senão não vai. Ai, não, eu acho muito bom as suas colocações, porque assim, a gente tá vindo esse movimento mais de autoconhecimento por causa da internet. Só que eu falo que a internet, a gente precisa ser espancado para dar certo muitas vezes, porque virou um negócio de polarizar. Quem polariza mais, dá mais resultado. E aí, agora, criadores de conteúdo que tem respaldo, e tu faz isso muito bem, porque tu passa um conteúdo coerente ali dentro do teu perfil. Só que eu vejo, por outro lado, pessoas que também seguiram nessa linha, elas falam, cara, eu tô tendo que mudar tanto o meu conteúdo. Antes era só o hook, a mensagem inicial. Mas hoje eu já tenho que mudar tanto pra pessoa conseguir chegar até mim. E aí eu trago numa linha de, por exemplo, estoicismo. Eu gosto de comparar que é tipo lame e miojo. Porque a galera pega uma frase de impacto para virar pragmática em torno de um objetivo e faça isso, que tu foge do resultado final. Sim. Então eu queria a tua opinião sobre esse conceito desse mundo de, levar a informação. Como é que tu faz isso hoje com a internet? E quando a gente pensa em filosofia, até fast food. O que está acontecendo na cabeça das pessoas consumindo esse tipo de filosofia, por exemplo? Perfeito. Bom, a internet... tem essa dualidade, né? Como diz um amigo meu, uma faca de 2 legumes. Então, tem muita coisa positiva, né? Você tem um podcast aqui, a gente consegue levar informação boa, tem muita gente tendo acesso a muita coisa que não tinha acesso antes. Mas, por outro lado, gera problemas, porque a internet ela é uma ferramenta, é uma tecnologia. A tecnologia, por si só... ela é neutra, né? Ela pode ser usada para o bem ou para o mal, como qualquer coisa, né, na vida. Uma arma de fogo, né? Pode ser usada por um bandido ou pode ser usada por sei lá, na minha casa para proteger a minha família de um invasor. Então a internet é isso, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que é ruim também. Assim, eu vejo, teve muita essa onda de coaches, né, e tudo mais, motivacional. Se eu fosse avaliar, né, os últimos, sei lá, 5 anos, né, que cresceu essa onda, eu acho que daria para dizer que teve mais efeito positivo do que negativo, né? Eu acho que muita gente teve um despertar, pelo menos de mudança de hábito, né? Isso, eu acho que trouxe uma mudança positiva, mas eu acho que esse movimento é natural das pessoas. Eu acho que, às vezes, o primeiro gancho que puxa a pessoa é um negócio mais motivacional, não sei o quê. Às vezes, para tirar ela da inércia, né? Então preciso começar a mudar estilo de vida e tal. Mas aí, muitas vezes, eu acredito que na maioria das vezes, parte da própria pessoa, ela chega uma hora que ela quer mais. Ela fala, tudo bem, mas como é que eu me aprofundo mais? E aí você precisa ler, assim, tem que ler os livros, não adianta assistir. É ótimo, tem muito conteúdo bom, tem muitos vídeos no YouTube, vídeos mais longos, que tem muito conteúdo bom, muitas aulas, muitos cursos mais longos. Tudo isso é ótimo, muitos podcasts maravilhosos, com muito conteúdo interessante, mas a gente precisa sentar a bunda na cadeira e ler os livros. Se você quer conhecimento, é assim que a gente transmite conhecimento. Eu acho que é ótimo audiolivro também, acho que tem vários outros formatos hoje em dia. Só que eu enxergo como um complemento, né? Tem pessoas que se dão muito bem com audiolivro, eu gosto de ler o livro físico. Muito bem. Então, o movimento, assim, no geral da internet, eu diria que teve efeitos positivos, né, porque despertou muita gente, mas se acaba ficando numa superficialidade muito grande e acaba muitas vezes gerando muita distorção. E tem muitas pessoas que pregam um estilo de vida que é impossível. Que é impossível, assim, as pessoas que você olha lá, é a família perfeita, não sei o quê, e os filhos, e a educação dos filhos. Isso não existe, assim, não existe perfeição. Toda família tem os seus problemas, toda pessoa tem as suas misérias, os seus defeitos. Então, não olhem na internet e achem que a vida dos outros é perfeita, porque não é. Eu acho que de maneira natural o ser humano acaba fazendo isso, né? À toa que a gente está vivendo uma época com maior índice de ansiedade, de depressão, de comparação, porque é natural das pessoas entrarem ali, pegarem recortes da vida de cada um e querer montar o seu. E aí, pensando nisso, já nesse estoicismo fast food, para quem quer começar a estudar filosofia, que é um tema muito abrangente, a gente fica pensando, o que eu faço? O que tu indicaria? Eu indicaria começar por Apologia de Sócrates.
que é o primeiro livro, é um livro escrito por Platão, que é a história sobre Sócrates. Então, a filosofia vai começar 400 anos antes de Cristo com Sócrates, né? Então, a história dele é muito interessante, porque ele nunca escreveu nada, né? Sócrates era um escultor e ele vivia ali em Atenas, e aí tinha um lugar em Atenas antiga chamado Oráculo de Delfos. Era um templo dedicado ao deus Apolo. E aí lá viviam várias mulheres sacerdotisas, elas viviam para oração e para contemplação, e você podia ir uma vez na sua vida no Oráculo de Delfos, e aí essas sacerdotisas te falavam uma frase. E aí um amigo de Sócrates, chamado Querefonte, vai lá no oráculo, e aí elas falam para ele, olha, Sócrates é o homem mais sábio da Grécia. E aí ele sai de lá e conta isso para Sócrates, fala, o oráculo falou que você é o homem mais sábio da Grécia. Ele fala, pô, como assim? Eu sou o homem mais sábio da Grécia? Eu sou escultor, né? Tô aqui fazendo as minhas obras, tal, não tenho nada a ver com a vida intelectual. Por que eu seria o homem mais sábio da Grécia? E aí ele pensa o seguinte, eu vou sair numa jornada para conversar com as pessoas, com os principais líderes da cidade, então vou conversar com os empresários, com os militares, com os políticos, os governantes, e descobrir se eu tenho algum tipo de sabedoria que eles não têm. E aí quando ele sai nessa jornada, ele percebe que quando ele vai conversar com as pessoas, todo mundo tem opiniões muito fortes em relação às coisas. As pessoas têm convicções muito fortes, mas quando ele vai questionando as premissas por trás daquilo, por que elas acreditam naquilo que elas acreditam, elas não sabem justificar essas premissas, e elas acabam se enrolando. E ele fala, bom, essas pessoas, elas têm muita convicção da sabedoria delas. Talvez a minha sabedoria esteja no fato de que eu sei o quanto eu sou ignorante, né? Eu sei o tamanho da minha ignorância. Daí que vem a famosa frase, né? Só sei que nada sei. Porque esse é o pontapé inicial da filosofia, é a humildade. A humildade é o primeiro passo da jornada intelectual. Porque se você acha que sabe tudo, como muitos dos adversários de Sócrates, na época, você está fechado pro crescimento intelectual. E quando você entende que você é um ignorante completo, que você não sabe nada, aí é quando você começa a se abrir para o verdadeiro conhecimento. E todo mundo que estuda, ninguém vai falar que sabe muito. Porque quanto mais você estuda, mais você tem consciência do tamanho da sua ignorância. Muito. Porque assim, você lê um livro, aí você percebe que você é ignorante em relação a outros 4 livros que você precisa ler para entender aquele. Aí você percebe que você precisa ler mais 8. Você vai tendo uma consciência mais apurada da vastidão do conhecimento e como falta para você, né, estudar e se aprofundar em diversos assuntos. Então esse é o primeiro questionamento de Sócrates. E então esse é o primeiro livro que eu recomendo, que é a Apologia de Sócrates. E ele chega a uma conclusão muito exótica para a época, que existe um único Deus. Porque Atenas era politeísta na época, né? Então eles acreditavam em vários deuses, né? Zeus, Apolo, Afrodite. E ele chega à conclusão exótica para a época que existe um único Deus. Por que ele chega a essa conclusão? Porque quando você olha a história da mitologia grega, é uma confusão, assim, um deus trai o outro, um puxa o tapete do outro, os deuses são cheios de falhas, de vícios. E ele fala, bom, não, o que é o princípio do bem? O princípio do bem é o princípio criador do universo. Não é possível que o princípio do bem esteja fragmentado em várias origens diferentes, né? Então, se a gente tem vários deuses, a origem do bem está dividida nesses vários deuses que estão brigando entre si e tudo mais. Só que o princípio do bem precisa ser perfeito. E para ser perfeito, ele tem que ser uno. Então não pode haver divisão, porque só existe perfeição naquilo que tem unidade. Não existe perfeição naquilo que está fragmentado. Isso a gente consegue mostrar de várias formas, né? Por exemplo, eu estou com esse copo de vidro aqui na minha mão. Ele é perfeito no sentido de que ele serve para o que ele foi criado para fazer, que é permitir que a gente beba água nele, né? Ele tem unidade. Se eu derrubo ele no chão e ele se fragmenta em 300 pedaços, obviamente ele é muito mais imperfeito. Tudo que tende à unidade é mais forte e é mais perfeito. E tudo que é fragmentado, tudo que se divide, vai ficando cada vez mais fraco e imperfeito. A nossa personalidade é assim, né? O que é uma personalidade madura? Forte. Ela tem coesão, ela tem coerência, ela tem unidade. Então, a pessoa age da mesma forma, independente do contexto. Ela age da mesma forma se está com a família, se está com os filhos, se está numa festa, se está numa viagem, se está no trabalho.
O que é uma personalidade Verdade. imatura? Ela é fragmentada, ela é dividida. A pessoa age de um jeito numa festa, de outro jeito quando está na família, de outro jeito quando está no trabalho. Então, tudo que tende à perfeição tende à unidade. A nossa personalidade nunca será perfeita, mas espera-se que, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente se aproxime dessa perfeição que seria o quê? O nível máximo de todas as virtudes humanas. Né? Que o máximo da justiça, o máximo da prudência, o máximo da coragem, o máximo da temperança. Né? Isso sem entrar no tema de religião, mas dentro da doutrina cristã, mesmo do ponto de vista psicológico, quem representa essa perfeição é a figura de Cristo, né? Por isso que a gente deveria tentar nos parecer com ele, porque nos dá um direcionamento. Então, uma personalidade funciona dessa forma, e por isso Sócrates chega a essa conclusão. Ele fala, bom, então existe um único Deus. Não existem vários deuses, porque o princípio do bem só pode ser um. E o princípio da perfeição, que é o próprio Deus, só pode ser um. Então, de fato, eu não acredito em Zeus, em Apolo, em Afrodite, mas eu acredito que existe um único Deus, que ele chama de Deus desconhecido. E por causa disso, ele começa a irritar muita gente em Atenas. Então, ele vai irritando muita gente, porque ele vai desafiando as pessoas que mais têm poder na cidade, e aí eles armam uma condenação contra ele. E aí, no ano de 399 a.C., ele é julgado no tribunal de Atenas e é condenado à morte, e ele é morto, né, acusado disso, acusado de ser contra os deuses da cidade e acusado de corromper a juventude. Por quê? Porque ele ensinava a virtude para a juventude. E a morte dele muda toda a história da filosofia. Então, esse livro, Apologia de Sócrates, é exatamente a defesa de Sócrates no Tribunal de Atenas. Então, é o primeiro livro para entender quem foi Sócrates e como que a filosofia foi fundada dessa forma. E aí eu vejo que nesse caminho tu fundou Em Busca. O que tu percebeu que faltava nas pessoas? Foi uma ideia de, putz, eu sinto que falta talvez um toque de pensamento crítico, porque o mundo tá muito louco e a gente precisa falar disso? Ou foi uma coisa que aconteceu natural? Qual foi a história? Foi muito natural. Então, eu conheci quem hoje é meu sócio, chamado Guilherme Freire, em 2021. E eu já estava querendo começar a estudar, ter uma rotina de leitura e tudo mais. E aí o Guilherme começou a dar recomendação de livro para mim. E aí eu comecei a ler e descobri todo esse universo da filosofia, da educação clássica. E o primeiro choque que eu tive foi com o tamanho da minha ignorância. Porque estudei em colégio internacional, fiz intercâmbio, não sei o quê. E a minha vida toda eu escutei que minha educação tinha sido de ótima qualidade. Escutava isso o tempo todo. Gabriel, você teve acesso ao melhor que a educação pode oferecer. E eu sempre achei que isso fosse verdadeiro. E aí, quando eu comecei a estudar de verdade, eu falei, caramba, eu fui enganado. A minha vida inteira. Enganado. Não é possível que nunca me apresentaram, por exemplo, a Apologia de Sócrates, que é o livro que fundou a filosofia e que fundou boa parte das bases da nossa civilização. Como que eu nunca tive contato com esse livro, meu Deus? E eu falei, não, preciso ter alguma coisa muito errada, né? Se esse é o tipo de educação considerada educação de ponta no Brasil, a gente tem um problema gravíssimo. E aí eu saía para almoçar, né, com o Guilherme, a gente tinha essas conversas, e aí chegou uma hora que a gente falou isso, essas conversas estão muito boas para ficarem só entre nós. A gente tem que pelo menos chamar nossos amigos para escutarem isso, né, para participarem. Aí a gente falou, bom, vamos fazer o seguinte então, vamos fazer um jantar uma vez por mês em casa. A gente chama os amigos, faz uma exposição sobre filosofia, sobre história e vamos ver o que acontece. Aí fizemos um primeiro jantar com 15 amigos, aí o pessoal gostou, no mês seguinte vieram 20, no outro mês vieram 30, depois 40, 50, 60. Em casa, isso, 60 em casa. E quando a gente viu, tinha 70 pessoas abarrotadas em casa, né? A gente sentada no chão, na escada. Aí a Martina começou a ficar maluca, falou, pô, legal que vocês estão estudando e tal, mas todo mês vai ter essa confusão agora. Amor, legal que você não vai pra festa, mas assim, 70 pessoas em casa. Isso é outro tipo de festa aqui, né, em casa. E aí a gente falou, não, vamos organizar direito. E aí no começo de 23, a gente montou a primeira turma oficial do Em Busca da Verdade. E foi muito orgânico, né? A gente no começo fazia os encontros em restaurante, em churrascaria. E aí no boca a boca foi crescendo, um foi chamando o outro, a gente foi estruturando, montou sede, né? Começou a estruturar como empresa. E eu mudei toda a minha atuação profissional, então hoje estou 100% dedicado ao Em Busca nessa missão de restaurar a cultura do Brasil, restaurar esses valores, restaurar esses pilares que foram esquecidos ao longo
dos últimos tempos. Não, é realmente incrível, porque eu participei de uma aula e eu falei assim, gente, como que as pessoas não têm acesso a isso? É totalmente diferente de qualquer coisa, eu diria assim. Mas dentro da formação, para quem está escutando a gente, como é que funciona? Essa pessoa encontra o quê? Porque são aulas isoladas, ela tem uma trilha, como é que vocês pensaram nisso? Perfeito. A gente tem um programa de 2 dias, que é chamada Imersão Alexandre, que é uma homenagem a Alexandre o Grande, né, não ao atual. Só para deixar claro por aqui, não ao atual. Tem que até tomar cuidado com esse trecho. Então, porque esse tipo de educação, a gente falou sobre Aristóteles, né? Aristóteles foi professor de Alexandre o Grande, né? Pouca gente comenta sobre isso hoje em dia, mas quando Alexandre tinha 12 anos de idade, ele começou a ser mentorado pessoalmente por Aristóteles. Então imagina essa cena, imagina Aristóteles dando aula para um garoto chamado Alexandre, que viria a ser Alexandre o Grande. É esse tipo de educação, que a gente chama de educação clássica, que forjou os grandes líderes da história. E que a gente abandonou completamente. Não é por acaso que a gente abandonou esse tipo de educação e a gente só tem líder medíocre. Hoje em dia, só que as pessoas não fazem essa relação, mas é óbvio, né? Depois que você enxerga isso. Então a gente tem que retomar esse tipo de educação, que é uma educação baseada em virtude, em sacrifício, em ordem, em responsabilidade, né? Em autoridade, a boa autoridade. Né? A gente ficou com um pouco de medo de falar essa palavra, mas autoridade é fundamental. As pessoas confundem com autoritarismo, mas autoritarismo é justamente a falta de boa autoridade. Pensa uma família onde os pais não têm autoridade sobre os filhos. É péssimo para os filhos, é um caos total. As pessoas precisam de autoridade para se desenvolverem. Na empresa, a melhor coisa que tem é você ter um líder que tenha autoridade e que puxe as pessoas e que desenvolva as pessoas, né? E que fale coisas que sejam difíceis, né? Porque chefe que só passa a mão na cabeça das pessoas não desenvolve ninguém, assim como o pai que só passa a mão na cabeça das crianças vai acabar com as crianças, vai mimar as crianças. Então esse tipo de educação é o que a gente precisa retomar, né? No Brasil e no mundo, mas eu acredito que o Brasil vai ter um papel especial, porque esse movimento está crescendo no Brasil de uma forma inacreditável. Eu acredito que o Brasil vai ter um papel fundamental nesse processo de restauração da cultura, dos valores. Então a gente tem esse programa de 2 dias e depois a gente tem um programa de 2 anos. Né? As pessoas entram e participam durante 2 anos com essa formação. E aí são encontros presenciais? Encontros presenciais. A gente preza muito pelo presencial. Claro que o online é muito bom, tem uma capilaridade muito grande, mas nada substitui o presencial. Mesmo a nossa conversa, que a gente poderia ter feito o podcast online, por Zoom, só da gente estar aqui olhando no olho é outra conversa. Né? Então, a importância da formação presencial é muito importante, porque quando a gente olha para os líderes da história, foi dessa forma. Então, o professor de Platão foi Sócrates, o professor de Aristóteles foi Platão, e o professor de Alexandre o Grande foi Aristóteles. Essa sequência é impressionante, né? Foram os 4 grandes homens, digamos assim, né, do mundo antigo que fundaram as bases da nossa civilização, e foi na sequência um foi professor do outro. Perfeito. E eu sei também que vocês fazem alguns encontros para homens e para mulheres, assim, e a grande formação é trazer responsabilidades para homens e mulheres. Dentro disso, e da nossa sociedade, você falou que o Brasil vai passar por uma grande mudança. Tu acredita e olha para os papéis hoje meio invertidos? O que está acontecendo hoje que tu olha para a sociedade com rede social, com a cabeça da nova geração vindo? O que tu acredita que está acontecendo hoje e o que tu vê para os próximos anos? Papéis invertidos de homens e mulheres? A mulher indo para o mercado de trabalho, o homem também, essa briga e disputa por poder e autoritarismo que tem que ter realmente, mas a gente está um pouco... Tá perdido. A mulher na identidade do que ela quer ser e de onde ela quer se colocar, e aí ela cria esse contexto de super independência, mas ela também não traz isso. E homens muito frouxos que estão no mercado, mas eles querem muitas vezes estar nesse lugar, talvez por falta de pressão. E falta de aceitar esse lugar que é duro e é difícil e é resiliente. Como é que tu enxerga isso? Exatamente. A relação de homens e mulheres é uma das coisas mais maravilhosas que existem no mundo, né? E foi assim ao longo da história. E quando você encontra esse equilíbrio entre o homem e uma mulher,
cada um, né, tanto o homem como a mulher, encontram o seu eixo de maior potência, né? E as pessoas estão confusas em relação a isso. Então, o homem, ele precisa se desenvolver, eu concordo 100%. A gente tem uma geração de homens frouxos hoje em dia, porque não entenderam esse papel de responsabilidade, né? De cuidar da família. Fala assim, eu quero uma boa mulher, tudo bem, mas o que você está fazendo pela sua família? Pô, você tem capacidade de, primeiro, sustentar a sua família? Fala, não, mas a mulher tem que trabalhar. Tudo bem, mas independente da mulher trabalhar ou não, o homem deveria ter capacidade de sustentar a sua família. E a mulher deveria ter a opção de trabalhar. Ela não deveria ser obrigada a trabalhar, né? Infelizmente, muitas famílias hoje não conseguem ter esse arranjo. Ou tem até o inverso, né? Tem homens que são donos de casa e a mulher tá fora trabalhando. Tá muito louco todo mundo. Que é a inversão total, mas eu vi muito isso na minha família. Assim, a Martina, ela sempre trabalhou muito, né? Desde muito cedo, veio para São Paulo muito cedo para trabalhar. E ela sempre foi muito, muito apegada a isso. E depois que a gente teve primeiro o João e depois o José, eu vi essa vocação maravilhosa aflorar nela. Você tem filhos já? Não, mas quero. Assim, é um negócio impressionante, assim, e você começa a ver o dom da mulher de gerar a vida, quer dizer, não tem nada mais bonito do que isso, velho. A mulher, tanto que vários povos antigos enxergavam a mulher como uma divindade. Porque imagina assim, imagina que você não sabe nada sobre o mundo, não sabe nada sobre ciência, sobre, né, como a mulher engravida. Às vezes nem sabe do papel do homem, muitos povos antigos, né? Para o que serve o sêmen? Será que isso tem um papel? Imagina os povos primitivos olhando para a mulher, e aí eles veem que a mulher começa a gerar outro ser humano dentro dela. E qual que é a coisa mais divina que esses povos conheciam? Era a vida humana, e uma mulher gerava vida dentro dela, e veio um ser humano saindo do corpo da mulher. Então, você pensa, mas pode parecer estranho, por que eles divinizavam a figura da mulher? Mas você consegue entender por quê? Eles não entendiam nada e viam a vida sendo gerada pela mulher. Então isso é muito belo. E quando você vê a mulher cumprindo a sua vocação, vocação é aquilo que... Vocação é uma palavra muito importante, vem do latim vocare, que quer dizer chamar. Vocare é chamar em latim, né? Então o que é vocação? É o nosso chamado, aquilo que chama a gente. O que é o nosso chamado? É aquilo que só nós podemos fazer. Que se a gente não fizer, ninguém mais vai fazer. Hoje eu vejo claramente qual que é a vocação da Martina. Veja, ela pode ter várias vocações, o trabalho, ela está com vários projetos aí que ela quer desenvolver, mas o que é aquilo que só ela pode fazer, que ninguém mais no mundo, das 7 bilhões de pessoas no mundo podem fazer, é ser mãe do João Gabriel e do José. Nenhum outro ser humano no mundo é capaz de cumprir essa vocação. Só ela, na face da terra, recebeu esse chamado. E aí quando você olha para esse trabalho, que é você gerar uma vida humana e você educar uma vida humana, o que pode ser mais nobre do que isso? Pensa tudo que você pode produzir na sua vida, né? Trabalho, empresa, então eu vou crescer, eu vou montar uma indústria, vou começar a fazer mesa, vou começar a fazer microfone, eu vou ganhar bilhões de reais, vou dominar o mercado. Tudo isso a gente está falando de coisas materiais, né? O que você pode produzir que é mais grandioso, que é mais nobre do que uma vida humana? Pensa assim, você pode produzir microfones, mesas, mas já produzir um ser humano. É muito louco, porque pouco se tem consciência do quanto a tua vida anterior afeta a geração daquele filho, de maneira geral. Acho que falta um pouco desse conhecimento para muita gente que está hoje gerando filhos e trazendo. Porque o que tu come, o teu estresse, a tua forma de ver a vida, o quanto tu trabalha, tudo vai influenciar. Uhum. E pra mulher, aí eu vou falar do meu papel de mulher, né? Eu falo pras pessoas, a partir do momento que tu tem filho, teu objetivo de vida muda. Porque não é mais o teu sucesso, é o sucesso de uma vida que tu gerou. Exatamente. Então, nesse papel eu acho maravilhoso. Eu quero ter muitos filhos, eu falo isso, a Martina fala também, o Gabriel quer ter muitos filhos, eu também. Aí eu falo, vocês estão fazendo o papel certinho, já nasceu mais um. Mas assim, olhando pra tua vida, que eu vejo que hoje tá equilibrada num caminho que tu gostaria de ir, e tu tá num lugar onde não é inteligência artificial, é o pensamento crítico mesmo, de olhar pro futuro. O que tu estuda hoje? Pensando em desenvolvimento até teu e do que tu quer deixar para os teus filhos como conhecimento, porque eles vão para esse mundo. Sim.
Sim, você diz de tecnologia, essas Não, o coisas? que tu estuda? Porque, assim, o pensamento crítico tu já tem, mas pra onde tu olha? Qual é o futuro das coisas e as tuas preocupações, assim? Tipo, eu preciso desse pilar porque eu sei que vai ser uma habilidade importante lá na frente. Perfeito. Eu tô. Bom, nesse momento, particularmente, o que eu tô estudando é esse autor que eu citei, Bertrand de Jouvenel, que ele fala sobre filosofia política. Então, para entender as mudanças da sociedade como um todo. Ontem eu comprei 5 livros sobre a história de Pernambuco, porque a gente vai abrir uma turma do Embuste da Verdade no Recife. Nossa, Então, estou demais. estudando a história do Estado. Eu gosto muito de estudar a história do Brasil, né? A história das mudanças do Brasil, né? Então, desde a República, por exemplo, em 1889, a gente teve uma sequência de mudanças. A gente teve agora 25 de outubro, que foi a data da Revolução de 1930, né? Então, estava estudando todas as mudanças que tiveram, né? De 1889, a Revolução de 1930 com Getúlio Vargas, né? Depois o suicídio de Vargas em 54. Enfim, depois o regime militar, a Constituição de 1988. Então tu olha muito para comportamentos e ciclos, se fosse dizer. Sim, Não sim. tendências tecnológicas e hacks do momento que eu vejo que a galera... Agora eu tô em IA, agora eu tô em tecnologia. Não. Eu não, é até um problema, né? Eu não, não sei se é um problema, mas de fato porque o que eu diria que muita gente está muito preocupada hoje com a formação técnica, né? Então elas vão falar então vão olhar, sei lá, mercado, processo de vendas, produção, gestão, governança, tudo isso, que óbvio que são coisas muito importantes que a gente tem que saber. Mas essa parte da formação humana, a gente viu que está muito defasada. Então, quando a gente olha para... E o que é interessante? Que a natureza humana não mudou. Então, a natureza humana hoje é exatamente a mesma do que era 2.400 anos atrás, quando esses pensadores escreveram, por exemplo. Porque às vezes você pensa, não, mas a gente tem toda essa tecnologia, inteligência artificial, o que eu vou aprender com um texto de 2.400 anos atrás? Você vai aprender tudo, porque a sua natureza é exatamente a mesma do gênio que escreveu isso. Então, lê a porcaria do livro e Muito bom, a gente tava gravando aprende. no clube agora. Falava exatamente isso. As pessoas querem analisar muito o cenário do mercado e tudo que é. Mas a única coisa que não muda é o comportamento humano durante as gerações. Ele vai sempre se repetir. Exatamente. E pouco se olha. Exatamente. E pensando nisso, pra gente fechar, se tu fosse olhar pros teus filhos agora, qual o único conselho que tu deixaria da tua vida olhando... Putz, eu quero deixar um conselho pro meu filho que talvez mudou a minha jornada, é um diferencial, ou que ele levasse uma habilidade única, qual seria? Eu diria para ele ter uma relação próxima com Deus. Acho que esse é o principal. Se eu conseguir deixar isso para ele, eu diria que isso é o mais importante do que qualquer outra coisa. Todas as outras coisas são melhor encaminhadas se esse pilar estiver no lugar. Perfeito. Gabriel, eu queria que tu deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente, principalmente sobre filosofia, pensamento crítico, o que tu acha importante para as pessoas e as tuas redes sociais, para as pessoas te acharem. Perfeito. Obrigado, Mariana. Foi uma alegria, né? Um bate-papo muito agradável. Então, deixo de recomendação novamente a Apologia de Sócrates, de Platão. Né? Podem comprar um livro curtinho, tem 50 páginas, e vocês vão ler um livro de Platão. Né? Depois que você lê um livro de Platão, você está na frente de 99% das pessoas. É um livro tranquilo de ler. E depois eu recomendaria Ideias Sem Consequências, do Richard Weaver. Ideias Sem Consequências. Que é um livro fantástico também do século passado, muito mais recente, mas um autor brilhante americano. As minhas redes sociais são no Instagram, @Gabriel Kanner, Kanner com K e 2 N's, e no YouTube Gabriel Kanner também. E agora com podcast, né? Agora Isso. Agora com podcast também. Fala do teu podcast. Podcast é Ideias Sem Consequências, que é uma homenagem a esse livro do Richard Weaver. Perfeito. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Mariana. Se você chegou até aqui, eu sei que você gostou desse episódio. E como esse, tem diversos outros no canal. Agora, aproveita para seguir se você está escutando a gente pelo Spotify. E se inscrever se você está pelo YouTube. E no Instagram, já aproveita e segue as nossas redes sociais. Eu te vejo por lá.